Olá, meu nome é Lucas Gabriel, sou diretor de debates do Senatus e eu quero fazer hoje um pequeno módulo sobre argumentação. Em geral, os módulos sobre argumentação, eles têm problema de serem muito abstratos. Em geral, eles são um pouco práticos, pouco concretos, e grande parte do meu exercício aqui hoje foi tentar pensar em casos mais concretos para que a gente possa aplicar aquilo que eu estou falando aqui hoje. Então, eu tentei pensar em diversos exemplos, casos, noções que se aplicam, mas eu peço também, se vocês tiverem alguma ideia, alguma forma de aplicar mesmo aquilo que eu estou falando, que vocês participem e assim por diante. Então, basicamente esse módulo é um compilado de teses minhas e do Bernardo Rabelo. A maioria de vocês já deve conhecer ele, que é ex-presidente do Senatus, campeão brasileiro, ex-diretor nacional de debates, por diante. E também de outros dois vídeos que eu gosto bastante. O primeiro deles é Framing a Debate, do Michael Dunn, que é um dos melhores debatedores e edificadores do Brasil, do mundo. E Stop Sucking at Principles, da Lucia Arce. Então eu vou também depois mandar o link no grupo, caso vocês queiram conferir esses vídeos, que são alguns dos melhores vídeos que eu já vi sobre debates. Ok, então eu quero falar sobre três coisas principais nesse módulo. Em primeiro lugar, dicas e conceitos gerais. Em segundo lugar, os tipos de argumento, como construir cada um deles, como vencer com cada um deles e, por fim, como encontra cada um deles. Então, em primeiro lugar, sobre dicas e conceitos gerais sobre argumentação. E a primeira dica nesse sentido, eu acredito que talvez seja a mais importante, é a organização. Muitas das vezes eu vejo as pessoas com algum problema em relação a esse tópico e, por causa disso, elas não conseguem vender bem um argumento, uma ideia que tinha muito potencial. Então, grande parte das vezes, as pessoas não têm claro na própria cabeça, não têm organizado na própria mente aquilo que ela quer falar e, por causa disso, não fica claro também para as outras pessoas. Então, nesse sentido de dar mais organização, de dar mais clareza àquilo que você está falando e transmitir isso de uma maneira mais eficiente, é importante que você organize a forma, esquematize a forma como você vai falar e crie um padrão em cima disso. Então, isso facilita com que você gaste o seu tempo trazendo apenas conteúdo que vai agregar de fato para aquilo que você quer provar, mas também para que você não deixe de falar alguns passos importantes dentro do seu argumento. Então, nesse sentido, eu tenho um certo esqueminha, digamos assim, que eu uso para construir os meus argumentos, que muitas vezes é difícil de ser aplicado na prática, na pressão dos 15 minutos de preparação, mas que quanto mais a gente tenta se forçar a fazer cada um desses passos, tende a internalizar cada vez mais e a gente fica cada vez mais orgânico em, de fato, aplicar esse esqueminha. Então, basicamente é o seguinte: a primeira parte é o título, e isso é muito importante para o seu argumento. Idealmente, o título é uma frase de efeito ou algo impactante que vai ficar na cabeça do seu edificador, que depois vai fazer com que ele atribua a você determinada ideia mais facilmente. Então, depois, quando ele estiver deliberando, na hora que ele for procurar na folha dele aquilo que você disse, aquela contribuição que você trouxe, para que você possa ser ressaltado ao longo do debate, se você tiver uma ideia ou um título que resume basicamente o que você disse, melhor. E um exemplo disso foi a final do Paulista, que eu participei em julho, que basicamente o que eu sabia é que o meu material enquanto extensão da defesa era muito parecido com o material da primeira defesa, então eu precisava me diferenciar e me ressaltar em relação a eles. E aí o que eu falei no início do meu argumento é que eu ia trazer a ideia de tripartição do tempo, que nada mais é do que a ideia de que existe passado, presente e futuro. Então, é algo muito mais básico, mas que ajuda o edificador depois a se lembrar daquilo que você está trazendo e ajuda a te acreditar alguns pontos. Então, é uma forma de você deixar a sua marca ou a sua tag naquilo que você está construindo. Não deixar que outras pessoas posteriormente roubem isso, ou mesmo se diferenciar da primeira metade, caso você esteja falando depois. Então, em primeiro lugar, o título. Mas, em segundo lugar também, eu gosto de colocar no esqueminha aquilo que você quer provar. Isso é importante para que você se atenha a como que o seu argumento prova o lado que você está querendo provar, ou como que o seu argumento convence o edificador a votar pelo lado em que você está. Então, por exemplo, no meu caso, nesse debate, eu queria provar que a simbologia dos bandeirantes na construção da identidade paulista, que era a moção, não apenas era injusta retroativamente com a memória das pessoas danificadas por eles, como a primeira defesa tinha apresentado, mas também como os bandeirantes são figuras problemáticas e esse comportamento potencializado passa também pela população por meio dos valores que são exaltados por meio dessa construção de identidade. Então, essa era a minha tese. E, em geral, quando você anota, quando você tem em mente, quando você tem bem claro aquilo que você quer provar,
isso te força a andar sempre na direção daquilo que você quer provar, no sentido de provar a sua tese. Então, sem você se desviar ao longo do caminho ou sem você dar passos para além do necessário para vender aquilo que você quer vender. Então, o que eu faço geralmente é título, na sequência eu escrevo o que eu quero provar. Na sequência, e esse é o passo que em geral as pessoas têm mais familiaridade, fazem mais intuitivamente, é o chamado porque isso é verdade. E é aqui que você entra com a fundamentação daquilo que você está falando e com suas garantias. Então, sempre tendo em mente, inclusive, que quanto mais contra-intuitivo o seu argumento, quanto mais difícil de o adjudicador ser inclinado a comprar o seu lado, mais tempo, energia e persuasividade você tem que dedicar a comprovar aquilo que você está querendo dizer. Por outro lado, quanto mais intuitivo e próximo do senso comum, mais fácil o adjudicador vai comprar o seu lado. Então, mais direto ao ponto você pode ir. Nesse sentido ainda de provar por que isso é verdade, naquele debate, mais uma vez eu queria provar que a simbologia dos bandeirantes na construção da identidade paulista era problemática não só em sentido principiológico de ser injusto com as pessoas que sofreram as práticas deles, mas também que continuava a perpetuar essas práticas no presente. E a minha forma de provar por que isso era verdade, em primeiro lugar eu recorri a uma teoria da simbologia do Axel Honneth, que diz basicamente como que os símbolos de uma sociedade influenciam no imaginário comum dessa sociedade. E, para além disso, eu dei uma garantia que a Carolzinha trouxe sobre Roma Antiga. Então, basicamente é esse processo de você dizer por que isso é verdade, por que isso é plausível, por que isso se aplica e por que o adjudicador deveria acreditar em você. E a plausibilidade, nesse sentido, eu vejo como uma forma meio binária. Então, ou você mostra que aquilo é verdade, ou você não consegue argumentar suficientemente porque aquilo é de fato verdade. Então, se o argumento atingiu determinado nível mínimo de veracidade, ele passa. Se ele não atingiu, ele não passa. É uma lógica meio de o vencedor leva tudo. Então, depois, posteriormente, a garantia, a referência que eu trouxe a fundamentação do porquê que isso acontece. Por que a simbologia é tão impactante assim no imaginário das pessoas, na psique social e assim por diante. Isso acontece porque as pessoas, desde pequenas, em uma base diária, elas são basicamente condicionadas a verem estátuas em memória dessas pessoas, a verem ruas com o nome dessas pessoas, a comemorarem feriados, a lerem mais livros didáticos e assim por diante. Tudo isso vai sendo internalizado e essas figuras, então, passam a ser consideradas como algo positivo, como algo bom, ou, em última instância, pelo menos, pessoas que, no final do dia, fizeram aquilo que precisava ser feito para a exploração e para o povoamento do Brasil. Então, essa parte de mostrar porque isso é verdade vai muito nesse sentido de mostrar como que o adjudicador pode realmente ter certeza daquilo que você está falando. E aí, mais uma vez, quanto mais garantias, quanto mais fundamentação você dedicar a isso, mais plausível o seu argumento vai ficando. Portanto, não simplesmente aleguem as coisas. O ideal é que vocês expliquem por que elas são verdade. E por último, mas tão importante quanto, é o porquê isso é importante. E esse eu acho que é um problema que a gente está tentando endereçar aqui no Brasil nos tempos atuais. Que é basicamente você fazer um enquadramento do seu argumento. Ou seja, de que forma ele se situa dentro do debate. E é para dentro desse enquadramento, então, que o adjudicador deveria olhar na hora de considerar o seu argumento. Então, basicamente, se era verdade o que eu estava falando, então, progressivamente, os grupos que foram marginalizados por esses bandeirantes, lá atrás, continuavam a ser excluídos da formação histórica do Brasil, mesmo nos dias de hoje. E se isso é verdade, isso ganha no melhor caso da bancada de oposição, que era que conseguiria mostrar que os fins que eles utilizaram na época foram justificados em relação aos meios que eles utilizaram, e também ganhava da primeira defesa, que falava não apenas de impactos, falava não de impactos práticos, mas um senso meio de injustiça, nós não deveríamos fazer isso com as pessoas que sofreram e assim por diante. Ou seja, se é verdade que a simbologia dos bandeirantes continua ainda hoje a ser problemática com a população, incitando comportamentos negativos e sendo danosa e perniciosa a determinados grupos e parcelas da população, então isso é algo lamentável que nós devemos lamentar, porque é muito mais importante do que simplesmente ser injusto com a forma como os bandeirantes se portaram lá atrás. Então,
Foi assim que a gente ganhou da primeira defesa e da bancada de oposição. E, mais uma vez, retomando o esqueminha, título, o que você quer provar, por que isso é verdade e por que isso é importante. Se atenham sempre, principalmente, aos dois últimos pontos, mas tanto quanto possível, tentem fazer os 4 na folha de vocês. Passando agora para o segundo conceito, na verdade, organização não é bem conceito, mas passando para o primeiro conceito, então, a caracterização. Muitas vezes, vale a pena você passar algum tempo do seu discurso caracterizando aquilo que você irá falar. Isto é, pintando cenários, pintando como funciona no status quo, como as coisas funcionam, como as coisas deveriam funcionar e assim por diante. De modo contrário, se você está do outro lado, o ideal é pintar que a proposta em questão talvez usar como pior do que o status quo, ou pior pelo menos do que a sua contraproposta, por exemplo. Então, um exemplo disso é as quartas de final de 2016 do WDC, cuja moção era: esta casa defende a criação de um Estado secessionário negro dentro do território dos Estados Unidos. E o que basicamente a primeira defesa foi caracterizar o status quo atual dos negros nos Estados Unidos, dizendo que eles eram violentados, mortos, presos injustamente e, para além disso, eles foram trazidos para o território dos Estados Unidos lá atrás, contra a sua própria vontade, por meio da escravidão. Então, percebam que isso basicamente não é argumentação, mas é ele criando as bases e dando subsídios para, posteriormente, ele argumentar em cima disso. Então, essa caracterização muitas vezes é útil para você dar a imagem para os outros debatedores e, quanto mais honesta, mais dispostos a comprar eles estarão, e também para o seu adjudicador de como as coisas funcionam e, portanto, já ir criando uma intuição e um caminho de juízo de valor, isto é, se isso é bom, se isso é ruim, se isso deveria ser mudado, se isso pode ser melhorado e assim por diante. Então, a grande sacada disso, e a grande sacada que o Bolsio, que foi quem fez esse discurso de Harvard, que viria a ser até o campeão daquele ano, que ele fez foi basicamente construir isso como base para a sua argumentação principiológica. Então, o que ele viria a dizer é: se é verdade que os negros foram deslocados do seu estado natal lá no passado, e se hoje a sua participação enquanto cidadão de um estado também lhes é negada, por meio de negação de direitos, por meio de violências injustas, por meio de opressões sociais e assim por diante, então a reparação que eles devem receber deve se dar por meio de algo proporcional a isso, ou seja, via criação de um Estado. Então, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre os princípios depois. O princípio da reparação é um forte dentre eles, mas percebam que a caracterização, ou seja, me dizer como que as coisas funcionam, me dizer como funciona o cenário atual, pode ser muito útil para que você construa algo em cima disso depois. Então, ao mesmo tempo, você não deve perder muito tempo, utilizar essa parte do seu tempo de maneira, digamos, ineficaz, dado que ele não exatamente está provando a moção. Então, outros tipos de caracterização que a gente pode pensar é sobre, mais uma vez, como as coisas funcionam. Por exemplo, como as mídias funcionam, como as pessoas reagem a incentivos, como a cultura, por exemplo, é importante para determinada população e assim por diante. No que você me mostra, por exemplo, como as mídias funcionam, argumentar se elas deveriam ou não fazer alguma coisa pode ser muito mais fácil. O segundo conceito é o chamado de comparativa. E existem dois principais tipos de comparativa: a comparativa do debate e a comparativa do seu argumento. A comparativa do debate diz respeito principalmente a qual trade-off de cenários os debatedores deveriam arbitrar. Então, por exemplo, na moção do último Open Minas, da segunda rodada, esta casa instauraria um voto negativo nas eleições, para as eleições brasileiras. A comparativa desse debate é muito clara. Por exemplo, um cenário em que a gente tem as eleições com um voto negativo, e um cenário em que a gente não tem, ou o status quo, ou enfim, alguma contraproposta que a bancada de oposição poderia apresentar. E isso pode parecer óbvio, mas muitas vezes as pessoas se perdem um pouco nessa comparativa. Então, mais um exemplo, na moção que a gente debateu na Praça Marília de Dirceu há algum tempo. As pessoas, ou os debatedores, deveriam arbitrar entre ter um governo corrupto, mais eficiente, ou um governo honesto, mais ineficaz. Essa é a comparativa em questão. Mas mais difícil do que essa comparativa é a comparativa do seu próprio argumento.
Então, por exemplo, nessa moção do voto negativo, o que o Guia e o Nicolau, na primeira oposição, tentaram dizer é que essa proposta de voto negativo nas eleições iria causar uma espécie de campanha destrutiva entre os candidatos. Ou seja, as pessoas iam passar a não apenas se promover, mas também destruir o outro para que eles sejam alvo do voto negativo e não a si mesmos. Mas o problema desse argumento, e o que eu e o Yoshi tentamos fazer, é que ele não é comparativo com o status quo. Ou seja, no status quo, e é isso que a gente tentou provar, também acontece esse tipo de campanha difamatória, negativa, destrutiva, e, portanto, por não ser comparativo com aquilo que você precisa arbitrar sobre, o impacto desse argumento das campanhas serem piores é praticamente nulo. Porque se uma coisa já acontece aqui, então a comparativa do seu argumento não é válida. Ou seja, não basta simplesmente dizer que em determinado cenário uma coisa vai acontecer mais. Você tem que comparar ela com outra coisa. Por exemplo, o status quo, por exemplo, o argumento do outro lado e assim por diante. E, inclusive, essa comparativa feita com o outro lado é extremamente importante também. Muitas vezes você pode conceder determinado argumento, ou seja, conceder a veracidade de determinado argumento da bancada do outro lado, mas comparar os impactos desse argumento com os impactos do seu argumento. Então, muitas vezes você pode, por exemplo, dizer que os impactos do argumento do outro lado são marginais ou pequenos em comparação a impactos extremamente positivos, mais abrangentes, mais gerais, mais impactantes do seu lado. Então, essa é a grande dica, seja sempre comparativo com o debate, ou seja, qual que é o cenário que você deve arbitrar, com o seu argumento, ou seja, qual que é o oposto dele, e também com o outro lado, qual argumento deveria sobressair no debate. E, na verdade, uma outra espécie de comparativa é esse contrafactual. Mas antes de entrar nisso, eu queria dar aqui uma dica, inclusive, para os administradores. Se você é um debatedor e você, por exemplo, não faz a comparativa que você deveria fazer, o adjudicador não pode refutar o seu argumento. Mas o adjudicador, enquanto cidadão médio, inteligente, assim por diante, ele tem a capacidade de ter um senso crítico e colocar à prova aquilo que você está falando. Então, por exemplo, nesse caso do voto negativo, o adjudicador poderia pensar na hora que, de fato, esse tipo de campanha acontece no status quo e, portanto, o argumento que ele está falando de que essas campanhas vão ser maiores, provavelmente não tem um impacto tão grande assim. Portanto, se o debatedor não faz essa comparativa com o que ele deveria fazer, o adjudicador pode sim colocar à prova, pode sim arbitrar com base naquilo que é mais intuitivo, aquilo que é mais relevante, aquilo que ele vê que acontece com mais frequência e mais facilidade na prática. Então, passando para o contrafactual, ele é uma espécie também de comparativa. E, mais uma vez, esses são conceitos gerais que você deve incorporar à sua argumentação. Não necessariamente você precisa usar cada um desses termos no seu discurso. Você pode fazer isso de uma forma muito mais orgânica, falando, por exemplo, qual que é o contrário daquilo que você está defendendo e assim por diante. Mas no que você incorpora, o seu argumento, ou o seu case, o seu discurso se torna muito mais robusto. Então, no caso do contrafactual, basicamente, grosso modo, é dizer o oposto daquilo que você está argumentando. Então, por exemplo, se você está argumentando a favor da reforma da Previdência, você pode argumentar que ela é positiva porque ela estabiliza a dívida pública brasileira, isso causa um controle da taxa de juros e aí você vai ter impactos em investimentos, empregos e na economia como um todo, e assim por diante. Mas, mais do que isso, argumentar por que ela é positiva, você também pode fazer o contrafactual disso, que é dizer porque, se ela não for aprovada, isso é negativo. E aí não é só dizer que esses benefícios não vão acontecer, mas também que outros prejuízos vão acontecer. Então você poderia argumentar que, por exemplo, se a reforma da Previdência não for aprovada, você vai ter uma explosão da relação dívida-PIB, um aumento das taxas de juros, uma perda de confiança dos agentes da economia, enfim, danos generalizados. Então, dessa forma, fazendo contrafactual do seu argumento, você consegue meio que duplicar o seu impacto ou a sua, basicamente, argumentação mesmo. Tentando ilustrar isso um pouquinho mais, é como se você estivesse no ponto zero, você vai argumentar que uma coisa funciona
e ela desloca isso para o ponto positivo, mas mais do que isso, você vai dizer que se essa coisa não acontecer, você vai inclusive retroagir ou retroceder no gráfico, ou seja, ir para o ponto negativo. Então, é basicamente pensar isso, assim, qual que é o contrafactual de determinado cenário não acontecer, de determinada proposta não ser aprovada e assim por diante. Isso é importante em debates propositivos para que você pense, inclusive, quais são as alternativas daquilo que você está propondo. Então, existem alternativas para combater determinado problema que você está apontando? Há opções? Ou o contrafactual necessariamente é a perpetuação desse problema? Alguma coisa nessa linha. Rafa. Esse contrafactual entra na parte de relevância, impacto e tal, ou entra como se fosse o segundo argumento, o que é verdade, a ideia, etc. Na verdade, é como se ele fosse, digamos, um complemento do seu argumento que vai gerar mais impacto para ele. Então, para dar um outro exemplo, o que eu fiz no debate da semana passada, esta casa acredita que museus deveriam retornar suas obras de arte aos respectivos países. Eu falei que basicamente a minha argumentação era principiológica, no sentido de que essas obras de arte, na grande maioria dos casos, era roubada e muitas vezes por meio de opressão colonial, portanto elas deveriam sim ser retornadas. E eu falei os benefícios para as comunidades que teriam suas obras de arte de volta, ou seja, elas poderiam se integrar com parte da sua cultura, elas poderiam gerar um senso de comoção geral que causaria, inclusive, por exemplo, maior acesso ao museu, maior interesse pela arte, assim por diante. Mas o contrafactual de elas receberem essas obras de arte não apenas elas não vão ter esses benefícios, como elas vão estar perpetuadas dentro de uma lógica de marginalização, dentro de uma lógica de exploração colonial. Então elas vão continuar com esse sentimento e continuar com todos esses prejuízos que eu havia apontado, perpetuados e eternizados, dado que eles não vão ser respondidos corretamente. Então, essa ideia do contrafactual é meio que para, mais uma vez, duplicar o impacto do seu argumento. Uma coisa positiva e não apenas se essa coisa não existir, alguma coisa negativa toma lugar. E ainda nessa lógica de tentar dar mais robustez ao seu argumento, a gente pode pensar em meio como ramificar mesmo os nossos argumentos. Eu vejo que isso geralmente os torna desproporcionalmente mais persuasivos. É o que eu e Bernardo chamamos de o milagre da multiplicação. Então, basicamente, você dividir o seu argumento em diferentes impactos e, com isso, você ter mais persuasividade ou o seu argumento parecer mais recheado. Então, por exemplo, você falar 3 pontos no tempo, ou 3 razões por que isso vai acontecer, ou, por exemplo, 3 argumentos do seu discurso e assim por diante. Então, sempre tentar ramificar e destrinchar bem aquilo que você está argumentando para que isso vá mesmo dando conteúdo e dando mais robustez para o seu argumento. Então, mais um exemplo. Se você quer provar que determinada proposta de reforma tributária, voltando, mais uma vez, ainda nessa lógica de dar robustez ao seu argumento, você pode dividir o seu discurso, ramificar os seus impactos e assim por diante. E o exemplo basicamente, se você quer defender uma reforma tributária, mais uma vez, hipotética, você pode argumentar que ela é positiva para a economia pela ótica do investimento, pelo consumo das famílias e pelo ganho de eficiência alocativa na produção. Ao mesmo tempo, você pode dizer que ela é ruim para a economia, ou seja, uma linha de análise, por 3 motivos diferentes. Por exemplo, porque ela produz uma queda na arrecadação do Estado, porque ela, gera insegurança jurídica e porque ela piora a distribuição de renda. Então é você tendo uma linha de argumentação, ou seja, vai ser bom ou vai ser ruim para a economia por 3 diferentes motivos, ou por 3 diferentes garantias, ou enfim, por 3 diferentes linhas de análise. Então, basicamente é essa a ideia do contrafactual, de ramificar o seu argumento, tentar dar mais conteúdo, tentar dar mais, de novo, material mesmo para que o edificador possa se convencer cada vez mais. Então, passando para frente, mais um conceito é a ideia de fardos intrínsecos do seu argumento. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, você precisa provar determinados links que você faz, determinadas conexões lógicas que você faz no seu argumento, para que ele seja concatenado e não uma série de saltos lógicos. Então,
Mais uma vez, os links que você precisa mais provar são aqueles mais controversos, aqueles que a outra bancada tem a maior chance de fato, disputar no debate. Então, mais uma vez, se uma coisa é muito próxima do senso comum, muito difícil de se ir contra, você pode passar mais rápido por ela, mas se uma coisa é altamente contra-intuitiva, como por exemplo os discursos do Renato, ou se uma coisa no contexto do debate, você não está seguro de que aquilo está bem vendido para a educação, você tem que dedicar mais tempo a explicar os mecanismos por meio dos quais aqueles pontos acontecem, os links que você está fazendo, por que uma coisa gera outra, por que não é simplesmente uma causalidade inversa e assim por diante. Então, por exemplo, no sentido oposto, se você está argumentando contra a reforma da Previdência e você está dizendo que existem pontos inaceitáveis na sua redação e que, por isso, eles deveriam ser revistos e a votação e a aprovação adiada, você tem que provar que esse atraso na aprovação é aceitável, ou seja, que a gente pode bancar, a gente pode aceitar esse atraso. E você pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, dizendo que o mercado já está dando como certa aprovação, então um pequeno atraso não vai ter tanto impacto assim negativo, ou que isso é importante para a maior aceitação social da reforma, tornando ela mais duradoura, que é justamente a proposta dela, ou dizendo mesmo que, de fato, o impacto pode ser grande, mas esses impactos negativos daquilo que nós estamos argumentando, por exemplo, diversos tópicos injustos, diversos tópicos que atingem negativamente parcelas preocupantes da população e assim por diante, esses tópicos eles são muito piores na comparativa do que esse impacto negativo do atraso na sua aprovação. Então, mais uma vez, se você está dizendo que ela deve ser atrasada para que a gente reveja determinados pontos, o seu fardo é mostrar que esse atraso é possível de ser comprado. Esse atraso pode acontecer. Caso contrário, se a educação compra que a reforma deve passar o mais rápido possível, que a gente não pode se dar o luxo de atrasar ainda mais, então o outro lado vence e basicamente a gente tem que votar a favor da reforma da Previdência e o mais rápido possível. Então, basicamente você tem que provar cada um desses fardos que o seu argumento tem. Você tem que se desincumbir de cada um deles, cumprindo-os mesmo. E, em geral, não é fácil pensar em todos os fardos do seu argumento, mas a melhor forma de fazer isso é você colocá-los à prova, ou seja, pensar quais que são as possíveis refutações, onde que, se você estivesse do outro lado, você iria atacar esse argumento, porque na grande maioria das vezes ele não vai ser a prova de balas. Mas, pensando quais são as possíveis refutações, as possíveis críticas e assim por diante, previamente, você pode ir blindando o seu argumento, ou seja, você pode ir construindo ele, cumprindo esses fardos e mostrando que, mesmo aquilo que o outro lado irá demonstrar e apontar como crítica, aquilo é justificado dentro da lógica do seu discurso. Então, quanto mais nós debatemos, quanto mais nós nos colocamos à prova, mais intuitivo fica, mais fácil fica de a gente entender cada ponto que a gente tem que provar para que o nosso argumento colhe. Por fim, a última dica, antes de a gente passar para os tipos de argumento, que é basicamente o que dá nome ao módulo, é uma dica do que eu chamo de ajuste fino, que é uma espécie de dica de oratória, ainda que essa oratória não seja mais contabilizada a fins de decidir quem que vence o debate ou não, mas eu considero que a embalagem que você entrega o argumento para o seu educador é extremamente importante, não apenas para dar credibilidade, mas também para que ele se sinta mais confortável em mesmo te dar a vitória em cima daqueles argumentos. Então, acho que é por isso que a gente não deve negligenciar a oratória. E para muito além dos conceitos básicos, como olhar, entonação de voz, base, gestual e assim por diante, a escolha de palavras eu vejo que é muito importante. E, então, mais uma vez, se você escolhe as palavras certas, se você vende da forma certa a sua argumentação, o educador vai estar muito mais propenso a te dar a vitória. Para dar um exemplo que acabou de acontecer, o Nicolas deu o aviso de que nós não deveríamos falar alto enquanto audiência, porque a qualidade do nosso som não é tão boa assim. O que eu ia falar, quando eu ia dar os meus avisos iniciais, é que a câmera é extremamente sensível ao áudio, portanto nós deveríamos falar em volume mais baixo. Então, essa é a diferença de ajuste fino, essa é a diferença da forma como você apresenta as coisas para o seu educador ou para as pessoas que estão te ouvindo. E, mais do que isso, em argumentações dentro do seu discurso, a forma como você começa a vender as coisas
já traz uma intuição do adjudicador de juízo de valor, ou seja, se aquilo é bom ou se é ruim. Então, por exemplo, se você está criticando determinada coisa, vale muito a pena você falar palavras como roubo, exploração, expropriação, marginalização, culpado, injustiçado e assim por diante. Porque isso já cria no adjudicador um senso que é internalizado de que aquilo é ruim, de que aquilo é negativo, já coloca mais sombra em relação à proposta que o outro lado está defendendo. Mas do outro lado, por exemplo, se você está defendendo PEC do teto, reforma da Previdência ou qualquer coisa do tipo, melhor do que falar em austeridade, contingenciamento ou corte de gastos, é falar, por exemplo, em sustentabilidade fiscal. Então, essa escolha de palavras é extremamente importante também para que você venda o seu argumento com uma embalagem mais bonita e, portanto, seja muito mais persuasivo, ainda que o conteúdo seja basicamente o mesmo. Mas, para além da caracterização retórica do seu argumento, uma outra dica também vai no sentido de torná-lo mais ponderado. Em geral, os argumentos que são muito radicais ou muito extremos tendem a ser mitigados ao longo do debate. Então, quanto mais ponderado, quanto mais racional, mais bem pensado o seu argumento parecer, mais propenso também vai ser a adjudicação a te dar a vitória. Então, essa é uma dica basicamente para você ter cuidado com a caracterização que você vai dar para o seu argumento. Isto é, tente deixar superlativos de lado, tente deixar advérbios como sempre, isso sempre acontece, ou certamente, necessariamente, e esse tipo de coisa, para uma lógica um pouco mais razoável. Como, por exemplo, provavelmente, tem maior propensão a, e assim por diante. Da mesma forma, se você, por exemplo, for refutado pelo outro lado, e você disse que uma coisa sempre acontece, isso pega muito pior do que você falar que isso acontece na maioria dos casos. Então, invista também na forma como você apresenta esse argumento para o adjudicador. E essa é uma dica que vem diretamente de 2017, do Felipe Cirilo, de um módulo de argumentação. Então, mais uma vez, quanto mais razoável você parecer na sua argumentação, mais persuasiva ela tende a ser. Algum questionamento sobre essas dicas, esses conceitos, como abordá-los no seu discurso, como incorporá-los? Não? Perfeito. Então, fechando essa parte de dicas e conceitos gerais, entrando um pouco mais na substância dos argumentos. O segundo ponto que eu queria abordar aqui hoje é tipos de argumentos e como construí-los. Eu identifico principalmente 3 tipos de argumentos: pragmático, psicológico e simbólico. Muita gente só gosta de dividir entre os 2 primeiros, enfim, a gente vai discutir sobre isso. E, basicamente, os argumentos pragmáticos eles tendem a se voltar para as consequências práticas, palpáveis e concretas de determinada ação, evento ou proposta. E, em geral, esse tipo de argumento tende a prevalecer nos debates competitivos. Ou seja, a lógica predominante nos debates, como um todo, é largamente consequencialista, de que uma ação deve ser arbitrada não pelo que ela se propõe a fazer, mas pelo que de fato ela faz, ou pela ação que ela gera, ou pelo dano que ela causa. Eu vejo 2 razões por que essa lógica tende a ser prevalecente. Em primeiro lugar, porque ela é mais concreta, mais palpável, na comparativa com argumentos simbólicos ou principiológicos, mas também porque ela é mais replicável, isto é, muito mais fácil de você criar argumentos com esse fundo pragmático e aplicar ele para diversos debates diferentes, com temáticas diferentes, com contextos diferentes e assim por diante. Então, em resumo, o que você precisa fazer para construir um argumento prático é mostrar como determinado evento causa determinado impacto e fazer um juízo de valor desse impacto. Por que ele é bom, por que ele é ruim e, por fim, qual que é a mensuração desse impacto. E essa valoração do impacto é, mais uma vez, você me dizendo qual que é o enquadramento do debate, ou seja, o que é mais importante dentro daquele debate. Por que o seu argumento é tão importante assim, por que ele é tão impactante assim, a ponto de o adjudicador ter que considerar ele, ou seja, a ponto de o adjudicador ter que decidir o debate com base no impacto que você apresentou. Então, eu vejo basicamente 3 formas mais comuns de mensurar esses impactos. A primeira delas é a quantidade de pessoas impactadas, isso diz respeito à abrangência do seu impacto, ou seja, você pode dizer que uma massa de pessoas, a maioria da população, milhões de
seres humanos serão impactados por determinada proposta. E o truque para dar relevância e dar mais importância a um argumento nesse sentido é quantificar ou mensurar o que aquele impacto significa em termos práticos. Ou seja, está argumentando que aquele impacto é positivo ou aquele impacto é negativo. Você tem que me dizer em qual intensidade ou qual que é o dano exato ou qual que é o benefício exato causado por aquele impacto. Por exemplo, quantos milhares de empregos serão gerados, quantas vidas serão salvas, quantas crianças a mais serão colocadas na escola. Tudo isso é você me dizendo que a quantidade de pessoas impactadas por aquele seu argumento é muito grande e, portanto, isso deveria ser muito levado em consideração na hora de determinar o resultado daquele debate. A segunda forma de mensurar o impacto do seu argumento diz respeito à vulnerabilidade das pessoas impactadas. E isso traz uma lógica um pouco de merecimento desse impacto. Então, você pode dizer que não apenas nós deveríamos arbitrar esse debate com base no número de pessoas com sua condição de vida melhorada por essa proposta, mas sim arbitrar com base naquelas pessoas que nós deveríamos dedicar mais atenção, deveríamos nos dedicar a promover mais felicidade, isto é, as pessoas mais vulneráveis naquele contexto. Então, basicamente responder, quem deveria ser o foco da nossa ação nesse debate? A quem nós deveríamos direcionar maior ajuda? E isso, em geral, aparece muito em debates sobre minorias, ou seja, minorias políticas como LGBTs, mulheres, negros e assim por diante, mas também, no caso de um debate sobre economia, por exemplo, você pode dizer que os pobres são mais importantes do que os ricos. Então, dizer que eles merecem mais as consequências de uma proposta econômica do que os ricos. E aí, naturalmente, argumentar o porquê disso. Não basta simplesmente você me dizer qual é a métrica que o adjudicador deve utilizar, mas também justificar a escolha dessa métrica. Então, para além de quem merece mais impacto e para quem o adjudicador deveria se atentar, a última forma de mensurar esse impacto é a profundidade nas pessoas impactadas, que diz respeito um pouco à intensidade desse impacto. Então, você pode inclusive comparar um impacto marginal negativo com um impacto positivo muito maior em determinado grupo. Por exemplo, se você está defendendo a renda básica universal, você pode dizer que é um pequeno subsídio individual para um bem muito grande a determinada parcela da população. Inclusive, você pode linkar isso dizendo que essa parcela da população é a parcela mais pobre e por isso ela, inclusive, também deveria ser o foco de tal política. Então, basicamente, se a consequência do argumento que você está vendendo é abrangente, é profunda ou intensa e diz respeito às pessoas mais vulneráveis e aquelas que deveriam ser o foco maior da nossa atenção, então você basicamente está vencendo nas 3 principais métricas daquele impacto, você está em uma boa posição para vencer o debate. Para dar um exemplo de um argumento prático concreto, mais uma vez, as quartas de final do WTC de 2016 do Estado Secessionário Negro. O que a segunda posição tentou falar, em contraposição à primeira defesa que veio em bases principiológicas, como a gente vai ver, o que a segunda posição tentou falar é que, independentemente de ser a postura principiologicamente ou deontologicamente mais correta e mais certa a se tomar, criar um Estado secessionário negro nos Estados Unidos seria péssimo para a maioria dos negros, em particular aqueles mais pobres. E olhem o desenvolvimento deles. Em primeiro lugar, por que isso é verdade? Premissa. Só se mudariam para esse Estado novo aqueles negros que têm condições financeiras razoáveis dentro do status quo. Ou seja, só se mudariam e só seriam alvo dessa proposta aqueles negros que conseguem arcar com o deslocamento, arcar com as condições de vida em um novo Estado que vai começar do zero, sem recursos, sem ajuda financeira e assim por diante. E, dado que os negros são marginalizados socioeconomicamente na população dos Estados Unidos, poucos teriam essa condição de se migrar. Em segundo lugar, a lógica. Essas pessoas que ficam agora nos Estados Unidos, ou seja, elas não se mudam, elas têm e experienciam um ambiente mais hostil em relação a elas. Por quê? Em primeiro lugar, politicamente, elas estão em menor quantidade, ou seja, elas têm menos capacidade de votar, mas também menos poder e influência de exercer as suas demandas por meio de movimentos civis. Em
Socialmente, porque a retórica passada para essas pessoas é basicamente de que elas não pertencem ao território dos Estados Unidos e elas deveriam se migrar, ou seja, o clima de racismo vai se tornar muito mais intenso e muito mais hostil, e a percepção desse racismo também vai ser agravada, e economicamente, porque agora com menos negros nos Estados Unidos, essa população negra tem que se, digamos, subjugar ainda mais às condições de trabalho que os brancos impõem, ou seja, os empregos e a renda dessas pessoas depende agora muito mais da boa vontade das pessoas brancas. Ou seja, o que ele está falando é, você vai ter apenas negros que têm um alto poder aquisitivo se mudando e tendo incentivos para se mudar, e, ao mesmo tempo, os negros que ficam vão ter uma série de impactos negativos em cima deles mesmos. E as consequências disso são que aqueles que ficam, que são grande quantidade desses negros, vão ter uma experiência de sofrimento muito maior. E mais do que isso, aqueles que ficam são os mais vulneráveis dentro dos negros, porque são aqueles mais pobres e, em geral, mais oprimidos, sem capacidade de se mudar facilmente para esse novo estado. Ou seja, você tem uma abrangência muito grande desse impacto, porque muitos negros são afetados. Esses negros são os mais importantes nesse debate, porque eles são os mais marginalizados, que mais experienciam situações de violência, aprisionamento e assim por diante. E, ao mesmo tempo, esse impacto é muito grande, politicamente, socialmente e economicamente. Então, por que isso é importante? Porque nós estamos prejudicando muitos dos próprios negros e piorando a experiência fática de muitos desses negros, em defesa de algo que, ainda que justo, ainda que moral, ainda que principalogicamente correto, como a primeira defesa tentou pintar, não é sequer algo que eles defendam. Então, é basicamente esse o argumento prático. Você está impactando muitas pessoas de uma forma muito impactante e essas pessoas deveriam ser o principal foco da nossa atenção. Mas, para além das métricas dos stakeholders ou das pessoas impactadas dentro de determinado argumento, você pode utilizar para dar importância para suas análises o que eu chamo de áreas ou temas e conceitos ou praticalidades. Então, por exemplo, você pode tentar vencer em áreas como saúde, educação, segurança. Então, por exemplo, em um debate sobre o Futurice, você pode vencer a favor dele pela educação, dizendo que vai ser melhor qualitativamente e quantitativamente para a pesquisa, para a produção de conhecimento dentro da universidade. Então, mais do que dar relevância para esses impactos, ou seja, me dizer por que eu deveria me importar com X% a mais de pesquisas sendo formuladas e assim por diante, como por exemplo, porque vai produzir maiores medicamentos para a população ou vai reduzir, enfim, quaisquer conhecimento prático que a universidade possa agregar. Então, mais do que dar impacto para esses argumentos, você pode vencer a educação como um todo e dar relevância para a educação como um todo, mostrando por que ela é mais impactante para esse debate do que, por exemplo, a perda de autonomia política. Então, é basicamente tentar vencer em áreas, como eu disse, saúde, educação, segurança, economia e assim por diante. Mais do que isso, você pode utilizar conceitos como custo, eficiência, efetividade. Então, você pode dizer que avaliar determinada ação deve se dar por meio da sua efetividade, ou seja, a sua capacidade de atingir o fim sem causar danos colaterais, externalidades a terceiros de modo indesejável. Ou você pode argumentar, por exemplo, que, dada a restrição orçamentária de um governo, a política pública que nós deveríamos apoiar não é aquela que gera o maior bem absoluto, mas sim aquela que tem o melhor custo-benefício, dado que essa política que gera o maior bem absoluto talvez tenha um custo de oportunidade muito grande, ou seja, talvez ela retire dinheiro do orçamento de outras áreas também importantes. Logo, a gente deve avaliar a sua, basicamente, se ela é boa ou não, se ela deve ser aplicada ou não, pela ótica do custo-benefício, se ela causa o maior bem da forma mais eficiente possível. Então, sobre argumentos práticos é isso. Você pode tentar vencer por meio de métricas ou stakeholders, ou seja, dizer qual que é o impacto, como que se dá esse impacto, sobre quem incide esse impacto, ou também por meio de áreas, temas, ou por meio de conceitos. Tudo isso é você dizendo para o educador de que forma ele deveria julgar o debate, ou seja, de que forma ele deveria arbitrar dentro dos argumentos que vão aparecer ao longo do debate.
mais uma vez, é por meio dos stakeholders mais vulneráveis, é por meio dos stakeholders mais impactados. Um outro exemplo disso é a semifinal do Open Linux desse ano também, em que a moção era basicamente sobre liberdade de expressão, liberdade de ofensa, discurso de ódio, assim por diante. E a segunda oposição tentou dizer que esse tipo de prática era extremamente negativo para determinado stakeholder. Na visão dela, os jovens com famílias desestruturadas. Então, de fato, esse stakeholder é muito vulnerável, nós deveríamos sim nos atentar a eles. Mas eles parecem, digamos, quantitativamente muito irrelevantes frente ao resto da população que pode sofrer ou não as consequências desse discurso de ódio, dessa liberdade de expressão e assim por diante. Ao mesmo tempo, existem outras instituições que são afetadas por esse debate, como, por exemplo, o direito, como, por exemplo, a sociedade e assim por diante. Então, ao mesmo tempo, tente sempre comparar qual que é a métrica que você vai utilizar. Se você quer vender que os jovens com famílias desestruturadas são o principal stakeholder de um debate, você tem que justificar muito bem por que ele deveria ser o foco e não, como eu disse, o direito, a sociedade, as outras pessoas que vão receber esse impacto. Sobre argumentos práticos, é mais ou menos isso. Acho que muitos de vocês já devem estar mais confortáveis em lançar esse tipo de argumento, porque é o que a gente tende mais a fazer. Como eu disse, é a lógica que tende a predominar nos debates. Mas alguém tem alguma dúvida, algum apontamento? Falou uma coisa? Tá. Passando então para os argumentos principiológicos. Antes de entrar exatamente sobre a forma como a gente deveria construir esses argumentos, eu acho que é interessante a gente pensar de onde vêm os princípios. Eu vejo eles em geral como uma espécie de norma ou consenso moral na sociedade. Basicamente, essa forma como a gente se relaciona e dialoga enquanto sociedade vai lapidando o nosso senso moral, vai construindo esses princípios. E por meio da cultura, por meio da linguagem, nós vamos tendo meio que como consenso, nós vamos compartilhando esses valores, princípios, práticas e assim por diante, de uma forma muito orgânica e muito natural. Então, esse é o primeiro aprendizado e a primeira grande lição sobre esse tipo de argumento. Eles não são abstratos, mas eles são um pouco palpáveis. Isto é, mensurar o porquê nós deveríamos nos importar com aquele princípio é muito difícil, porque é algo muito intuitivo para a gente. A gente não consegue mensurar isso em termos de moeda, ou em termos de vidas, ou em termos de qualidade de vida para a população diretamente. Mas eles são deveres, normas, obrigações, proibições e assim por diante. Então, a grande lição é: tente extrair esse senso moral do edificador, tente extrair essa intuição moral dele para que isso possa vir a seu favor. Dado que a outra bancada pode apresentar impactos muito plausíveis e muito concretos na vida da população ou na nossa organização enquanto sociedade, você vencer em cima disso, você tem que dizer que esses princípios são mais importantes. E se você quer que o edificador compre seu princípio, você tem que extrair o porquê ele deveria concordar com você. E isso apela muito para o senso de moralidade individual, para o senso de por que alguma coisa deveria ser feita, independentemente das suas consequências. Então, os três principais princípios que eu vejo ditando as regras dos argumentos principiológicos são vida, liberdade e justiça. Eu vejo que a grande maioria dos princípios meio que se origina desses valores. E são esses princípios que vão ser alvo de disputa no debate. Então, por exemplo, a vida dialoga com princípios como dignidade humana, legítima defesa, estado de necessidade. A liberdade dialoga com hipossuficiência, autonomia sobre o próprio corpo, privacidade. A justiça dialoga com responsabilidade, reparação, retribuição e entre diversos outros princípios que aparecem em debates. E assim por diante. Então, aqui vai a segunda dica. Se você está defendendo um desses princípios originados, digamos assim, tente linkar eles com valores que são muito mais universais e muito maiores enquanto nossa formação de sociedade. Então, tente dizer, por exemplo, que a privacidade é importante porque ela é uma afirmação da nossa liberdade enquanto indivíduo, alguma coisa do tipo. Então, você vai ser muito mais persuasivo se você pintar que a relevância desse argumento
é, por exemplo, a proteção da vida de determinado indivíduo. Se você está defendendo, por exemplo, a autodefesa. Não apenas o princípio da autodefesa em abstrato, como muitas vezes nós fazemos, mas sim que ela é importante porque ela assegura o direito ou o valor da vida, que é talvez um dos valores mais universais que nós temos enquanto sociedade, e é por isso que a autodefesa deveria ser resguardada na nossa sociedade. Então, essa forma de argumentar é muito mais próxima da intuição natural e a intuição básica do juiz do que simplesmente defender o princípio em abstrato. Então, mais uma vez, a grande dica é tente linkar esses princípios que vocês estão defendendo, mais uma vez, reparação, privacidade, dignidade humana, com valores maiores e valores mais importantes na arbitragem daquilo que deveria prevalecer no debate. Então, tendo isso dito, uma espécie de receita de bolo para construir argumentos principiológicos. Em primeiro lugar, identificar o seu princípio, ou seja, qual é o princípio que o debate está te pedindo. Por exemplo, na moção, esta casa permitiria que prisioneiros se aplicassem para testes de medicamentos em troca de penas mais leves. Você pode dizer que muito mais importante do que o avanço da medicina, o barateamento de remédios e assim por diante, são consequências pragmáticas ou práticas, é o princípio do sistema penal, como por exemplo de reparação à sociedade. Então, por meio dessa proposta, você possibilita que esses criminosos promovam algum retorno social para melhorar a sociedade que eles lesaram, que eles lesionaram, e assim eles comecem a reparar o seu dano. Isso é mais importante, esse princípio do direito penal é muito mais importante do que consequências práticas na área da medicina, porque elas dizem respeito diretamente ao senso de justiça, que é um senso que todos nós deveríamos nos importar. E, para além disso, você pode argumentar um outro princípio, que esses criminosos estão ativamente assumindo responsabilidade. Isso é extremamente importante para o início do processo de ressocialização deles na sociedade, que também é um princípio importante dentro da lógica do direito penal. Então, no final do argumento você pode exatamente fazer isso, dizer por que é justiça, esse senso de fazer aquilo que deve ser feito independentemente da forma ou das consequências práticas, é o principal. Mais uma vez, do que qualquer benefício ou impacto sobre a medicina e assim por diante. Então, depois que você identifica o princípio que você quer trabalhar, e essa é a parte mais fácil, vem o que eu chamo de intuition punk, que é uma espécie de analogia moral. E isso, mais uma vez, é extremamente importante para que você mostre para o educador que aquele princípio deveria ser resguardado. Então, é basicamente você dizer em qual outra esfera na nossa sociedade nós resguardamos esse princípio que você quer defender. Então, assim você consegue apelar para a intuição moral do juiz e, ao mesmo tempo, construir seu argumento de uma forma mais, digamos, ilustrada, de uma forma mais fácil. Assim você consegue dizer como que uma coisa... por que uma coisa é importante. Ou seja, você traz a intuitividade do seu argumento para o seu lado, no que você mostra que nós, costumeiramente, resguardamos esse princípio e, portanto, nesse debate nós também deveríamos resguardar. Então, por exemplo, se você está defendendo a autonomia de escolha ou autonomia sobre o próprio corpo, você pode, em um debate como drogas, por exemplo, dizer que a gente não aceita que o Estado dite as nossas regras ou os nossos padrões de saúde. Nós não deixamos que o Estado dite quais alimentos nós devemos ingerir, qual frequência nós devemos nos exercitar, ou, por exemplo, quanto de sono nós deveríamos ter em cada noite. E tudo isso diz respeito aos nossos próprios padrões de saúde. E nós não aceitamos que o Estado determine isso. De uma forma análoga, o debate sobre drogas é majoritariamente sobre uma questão de saúde. Os prejuízos que as drogas podem causar são prejuízos à minha própria saúde enquanto indivíduo. Então, esse é o terceiro passo, dizer por que essa analogia que você está fazendo, ou, por exemplo, analogias em caso de reparação, dizer que quando você inflige um dano a outra pessoa, você deve reparar esse dano, se a sua ação foi propositada, ou era um dever seu, ou você foi negligente em evitá-lo, alguma coisa do tipo.
dizer, mais uma vez, esse terceiro passo, por que essa analogia vale e se aplica para o debate em questão, para o princípio em questão. Então, uma outra boa forma de fazer isso, ou seja, de apelar para a intuição moral do edificador e das outras pessoas, é por meio de statements, uma espécie de frase de efeito. Alguma coisa do tipo, você não pode precificar uma opressão. E assim você começa a trazer a lógica de pouca palpabilidade do seu argumento principiológico, digamos assim, para o seu lado. Ou seja, de fato nós não conseguimos mensurar qual é o impacto prático de uma opressão, de um dano histórico e assim por diante na vida das pessoas. Mas isso não pode ser precificado. E porque isso não pode ser precificado, nós devemos nos preocupar em reparar essa opressão muito mais do que com os benefícios práticos. Então, mais uma vez, você tem que dizer por que essa analogia se aplica ao caso em questão, no caso desse debate sobre drogas, porque a nossa própria saúde é nossa responsabilidade e não de terceiros, portanto, deveria ser uma escolha pessoal, individual e não de terceiros, no caso do Estado, e por fim, porque isso importa, e essa é a parte mais difícil. Você quer vender que o seu argumento é mais importante no debate. Como eu disse, mensurar ou arbitrar isso em cima de consequências práticas tende a ser muito difícil. Então, essa parte é especialmente desafiadora. Você dizer não as consequências práticas ou os impactos práticos do seu argumento principiológico, mas por que nós deveríamos nos importar com ele, ainda que as consequências não sejam claras. E mais uma vez, esse é o grande desafio que eu quero inclusive propor para vocês. Pensar justificativas, pensar casos em que fazer o certo ou o princípio vale mais e é mais importante do que a prática. Por exemplo, porque falar a verdade é mais importante do que assegurar um relacionamento mais benéfico para ambas as partes. Então, você vai conseguir fazer isso mais facilmente em debates morais, como, por exemplo, se algo é ou não um dever, se algo é justo ou não, justificado ou não, mas mesmo em outros debates é possível dar peso e robustez para a sua consequência. Então, por exemplo, numa moção com esta casa permitiria ou responsabilizaria clubes de futebol pelas ações dos seus próprios torcedores em seu estádio, você pode argumentar em favor do princípio de responsabilidade, de que eles deveriam ser tomados como responsáveis legais dessas ações dos seus torcedores. E aí você pode partir para a justificativa disso. E aí pensar como que agentes deveriam ser punidos pelas ações de terceiros na nossa sociedade. Isto é, nós podemos dizer que eles deveriam ser punidos quando eles são a causa do dano cometido por terceiros, ou, por exemplo, quando eles são negligentes em prevenir os danos que os terceiros cumprem, ou ainda quando eles se beneficiam desses danos causados. Então, por exemplo, é dever do clube de futebol deixar os seus torcedores seguros e com que eles se sintam seguros. E na medida em que você não consegue fazer isso, ou seja, que os outros torcedores se engajam em comportamentos violentos, agressivos, isso fere diretamente a segurança que você tem a responsabilidade de assegurar. Se você falha com isso, logo você deveria ser responsabilizado por isso. Uma analogia moral possível é dizer, por exemplo, que um pai que se nega a salvar o seu filho em uma situação de perigo ou uma situação de, por exemplo, afogamento, ele está abrindo mão ou tentando se desincumbir de uma responsabilidade legal sobre ele. Portanto, se os seus torcedores causam danos ou prejuízos a terceiros ou a patrimônio público ou assim por diante, os clubes de futebol, devem ser responsáveis por isso, porque eles falharam em manter os seus torcedores seguros ou, por exemplo, porque eles se beneficiam desse tipo de dano. Você cria torcedores mais fanáticos, mais apaixonados, com isso você vende mais ingressos, você promove um espírito de rivalidade contra o outro time, que também fortalece o apoio dos seus fãs, ou ao mesmo tempo eles causam isso diretamente com, por exemplo, sei lá, vendendo cerveja barata nos estádios. Então, por todos esses motivos, os clubes de futebol deveriam ser responsabilizados legalmente pela ação dos seus torcedores. E esse princípio de justiça, de responsabilidade,
é muito mais importante nesse debate, você pode tentar vender, que, por exemplo, o desincentivo ou o incentivo que esses clubes vão ter para tentar reduzir as condutas negativas. Então, mais do que os clubes tentarem reduzir as condutas negativas dos seus torcedores, é garantir que eles sejam responsabilizados em relação àquilo que eles provocam, àquilo que eles beneficiam e assim por diante. Então, um outro desafio dos argumentos principiológicos é dizer por que um dever moral deve se tornar uma obrigação moral. Por exemplo, nós temos o dever moral de ajudar os mais pobres, mas por que isso deveria se tornar uma obrigação moral via pagamento de impostos? E é isso que a gente tem que começar a pensar, e é essas justificativas que a gente tem que começar a alcançar e começar a argumentar. Então, nesse caso, por exemplo, você poderia argumentar que nós deveríamos ajudar os mais pobres por meio de impostos, porque o desenvolvimento histórico, por exemplo, foi arbitrário e, portanto, as condições atuais não refletem o nível de merecimento de cada uma das pessoas. Portanto, pagar impostos é uma forma de reparar uma assimetria ou distorções que foram criadas de formas injustas lá no passado. E, por fim, existe o argumento simbólico, que eu gosto de ver como uma espécie de externalização de um princípio. Ou seja, um princípio que é externalizado e, por causa disso, ele começa a ter consequências práticas na nossa sociedade. Então, ainda nesse exemplo, nós prendemos as pessoas porque é justo, muito mais do que com a ideia de desincentivar o crime. Então, por exemplo, argumentar a favor da pena de morte, dizendo que essas pessoas não vão cometer mais crimes, tende a ser pior do que argumentar por que a pena de morte não é justa, que é o principal aspecto desse debate. Mas, em argumentos simbólicos, nós podemos dizer que, para além disso, isso tem um efeito simbólico, ou um efeito educativo na sociedade. Em primeiro lugar, por exemplo, pelo senso de segurança. No que a gente prende pessoas, essas pessoas que cometem crimes são presas, logo as pessoas da sociedade que não cometem crimes podem se sentir mais seguras, podem se sentir mais desincentivadas a cometer crimes. Mas também um senso de injustiça. Se ao contrário a justiça não é feita e quem comete crimes não é preso, então eu estou mais propenso a me engajar em outros tipos de atividades injustas, ou de comportamentos injustos, não necessariamente criminais, por exemplo. Então, essa é a forma mais ou menos que eu vejo os argumentos simbólicos. Que tipo de postura ele incentiva, que tipo de postura ele legitima, que tipo de postura ele institucionaliza. E isso é muito comum para, por exemplo, posicionamentos ou alinhamentos nacionais. Então, o governo, em essência, possui uma capacidade muito grande de influenciar no comportamento da população, dado o seu poder sobre essa população e dado o que ele representa simbolicamente, que é basicamente a união da sociedade em torno de um benefício comum. E, por causa disso, as posturas exercidas por um Estado têm uma capacidade muito grande de impactar na postura dos indivíduos nessa mesma sociedade. Esse, por exemplo, era um dos argumentos lançados contra o Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, de que ele pode não ser machista, homofóbico ou racista, mas ele legitima e representa determinadas posturas. E, no que ele faz isso, a gente tem a possibilidade de acentuar tais posturas na sociedade. Então, vejam que mensurar isso, assim como os argumentos principiológicos, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, existe sim um impacto claro, um impacto palpável, que vai ser gerado na sociedade. Então, se você tem que pensar em argumentos simbólicos, qual é a mensagem enviada por tal proposta? Ação, posicionamento? Que tipo de cultura, sentimentos ou fardos ela gera? Posteriormente, dizer se isso é bom ou é ruim. Muitas vezes vai ser difícil mensurar, mais uma vez, precisamente o impacto que aquilo vai ter, mas você também tem a possibilidade de vender isso como algo positivo. Como eu disse, você não pode precificar uma opressão, você pode vender alguma coisa do tipo: nós não temos a ideia ou a noção da magnitude desse impacto negativo e, portanto, nós não devemos correr o risco. Como no caso, por exemplo, do Bolsonaro. Nós não temos noção, nós não temos ideia de quanto ele consegue
digamos, potencializar essas posturas na sociedade, portanto nós não deveríamos correr esse risco. Por fim, como ir contra cada um desses argumentos, para finalizar esse módulo. Em primeiro lugar, os argumentos pragmáticos. A primeira forma de ir contra eles é tentar vender que a lógica utilitarista ou consequencialista não pode ser válida para esse debate, porque existem princípios que você está defendendo que são mais importantes e mais relevantes na determinação daquele resultado. Mas a segunda forma é dizer que o impacto positivo que o outro lado está apresentando reside em uma valoração moral de determinado princípio. Ou seja, falar que ganhos econômicos de uma parcela da população que agora consegue se situar acima da linha da pobreza só é positivo porque nós temos um valor intrínseco a isso, por exemplo, da dignidade humana. Então, provar por que a dignidade humana é importante nesse debate, você consegue me dizer por que esses benefícios ou esses impactos deveriam ser considerados. Portanto, se você constrói a lógica principiológica do porquê essa dignidade humana deve ser levada em conta e, ao mesmo tempo, mostrar que esses ganhos econômicos só são positivos porque eles geram esse sentimento de dignidade humana, então você está em uma situação melhor para vencer do que simplesmente dizer os porquês de determinada proposta gera esses benefícios econômicos. Como ir contra argumentos principiológicos? Eu vejo três formas. A primeira delas é ir contra a lógica. Basicamente, dificilmente existirá um princípio que vai se valer ou vai ser aplicado para todos os debates sem exceção. Então, em geral, existem outros princípios a serem disputados naquele debate e situações em que nós limitamos aquele princípio que o outro lado está apresentando. Então, pensar em quais situações nós limitamos esse princípio, como, por exemplo, da liberdade, em casos de segurança nacional, em casos de, por exemplo, igualdade ou uma redução da desigualdade extrema e assim por diante. E, portanto, dado que ele não é irrestrito, nós devemos pesar princípios melhores. E isso parte da ideia de que nenhum princípio, nenhum valor é universal. Nem mesmo aqueles três que eu disse, a vida, a liberdade ou a justiça. E, mais uma vez, esse sopesamento de que argumentar que a segurança nacional, por exemplo, é mais importante do que a liberdade no contexto de determinado debate, é uma forma de ir contra ela. Então pode-se argumentar que a segurança nacional é importante para garantir o princípio da vida, que é o princípio por meio do qual as pessoas têm a capacidade ou conseguem ter o acesso a todos os outros princípios. Ou seja, todos os outros princípios, como a própria liberdade que está sendo colocada em questão, reside ou é precedida pelo direito à vida. Dado que esse direito à vida é o mais importante, é ele que nós devemos mirar nesse debate. Mas também você pode dizer que a vida não é um valor universal e ela só vale a pena ser vivida com mínimas garantias e mínimas liberdades individuais, como, por exemplo, a privacidade básica. E é por isso que nós não devemos colocar em xeque a liberdade individual, o direito à privacidade. Nós não devemos colocar isso em xeque em favor de uma ótica de proteção da vida via segurança nacional. Então é esse sopesamento, o que é mais importante. E, mais uma vez, vai depender muito da sua argumentação, dado que não existe um princípio que é uma espécie de bala de prata. Ou seja, não existe um princípio que ganha tudo ou um princípio que vai estar sempre errado. Vai depender das suas justificativas, da sua fundamentação e por que aquilo se aplica ou não. A última forma é o que eu chamo de refutação com base pragmática. Então, é afirmar que o princípio em questão não é um bem per se, mas sim um objeto com um objetivo maior. E mostrar por que esse objetivo não se aplica ao caso. Por exemplo, no WDC de 2016, na final, com a moção esta casa acredita que é justificado que os pobres do mundo persigam uma revolução marxista completa, ou alguma coisa do tipo, o primeiro-ministro fez a ideia de que existe o princípio da dignidade humana, que é diretamente assaltado e basicamente negado via propriedade privada, ou seja, a propriedade privada nega diretamente a dignidade humana, que é um princípio importante nesse debate. E ao mesmo tempo eles fizeram a ideia de autodefesa. Os pobres no status quo estão em uma situação basicamente de mínima subsistência e que cada vez mais eles estão tendo a sua vida
sendo atacada ou colocada em xeque, e, portanto, é justo do princípio da legítima defesa, do princípio do valor da vida, ir contra esse sistema, se colocar contra esse sistema, basicamente tentar melhorar a sua situação. E como vem a refutação com bases pragmáticas? O hipo da oposição veio dizer que a dignidade humana não é um princípio absoluto, não é um princípio por si só, mas sim que a propriedade privada é o meio que se atinge mais a dignidade humana. Ou seja, o que eles estavam defendendo do lado da defesa é um sistema comunista, é um sistema de partição da terra e assim por diante. O que a oposição tentou mostrar é que esse sistema, esse modelo econômico, iria causar mais restrições à dignidade humana e mais restrições à liberdade. Ou seja, não é simplesmente defender que a propriedade privada gera uma restrição na dignidade humana, mas sim que essa dignidade humana é um meio pela qual nós queremos qualidade de vida, que é uma base estritamente pragmática. Mas mais do que isso, em relação à autodefesa, o que ele diz é que a autodefesa só é justificada, ou seja, a autodefesa também não é um princípio universal, ela é justificada apenas em casos que o seu melhor resultado possível, ou seja, sobreviver, é melhor do que o seu status quo, provavelmente morrer. E no caso em questão, o melhor resultado possível da bancada de defesa, segundo a argumentação da extensão dele, seria uma perda significativa de qualidade de vida de todas as pessoas. Ou seja, o melhor cenário possível não é sobreviver, mas sim uma expansão das amarras que essas pessoas estão expostas. E, ao mesmo tempo, o pior resultado possível, ou digamos o status quo, não é quase morte. Na verdade, essas pessoas estão ganhando qualidade de vida dentro do status quo por meio de reformas progressivas. Seria muito melhor exercer pressão por meios democráticos e por vias democráticas dentro do sistema para garantir os benefícios que a bancada de defesa quer. Então, essa é uma refutação com bases pragmáticas, ou seja, dizer que o princípio não é um valor em si mesmo, mas sim um meio para se atingir um objetivo maior. Fim, como ir contra argumentos simbólicos. Em geral, dizer que os seus impactos não são mensuráveis, ou seja, dizer que, de fato, pode ser que marginalmente Bolsonaro acentue determinadas posturas na população, mas a gente não consegue mensurar isso, é algo muito vago, é algo muito etéreo, portanto não deveria ser a métrica desse debate. Portanto, eles são pouco relevantes em comparação com argumentos principiológicos, especialmente pragmáticos. Ou também disputar o juízo de valor, dizer que determinado símbolo, determinado incentivo, determinada mensagem enviada para a população é positivo e não negativo, e vice-versa. Então, para finalizar, a verdade é que esses três tipos de argumentos são três coisas bem distintas, e a verdade é que é muito difícil arbitrar entre eles, ou seja, dizer qual que é o que deve prevalecer em cada um dos debates. Em geral, não é uma lógica binária, ou seja, não existem debates que só aceitam argumentos principiológicos ou só pragmáticos. Em geral, é um espectro, então existem pontos aí no meio que você consegue argumentar tanto para um lado quanto para o outro, e aí vai da sua justificativa do porquê algo deve ser o foco daquele debate. Como eu disse, as justificativas de como um princípio pode se prevalecer em relação à prática, ou como impactos práticos devem sobressair em relação a princípios. Então, isso é algo muito difícil. Mesmo nesse debate de 2016, que o campeão viria a ser a primeira defesa, um dos melhores discursos da história, mesmo que ele falou e trouxe como justificativas para o argumento principiológico dele em relação ao pragmático, foi muito válido. Foi no sentido de que esse é um debate principiológico e, portanto, o princípio é o mais importante. Só que não é assim tão preto no branco. Então, o que a segunda posição tentou fazer foi dizer que algo ser ou não justificado é sim moral, no entanto, não é em relação à sua intenção, mas sim aos impactos que ela gera. Ou seja, não é justificado perseguir uma revolução marxista porque vai gerar um mal maior para a maior parte dos casos, para a maior parte das pessoas e, portanto, você está piorando a qualidade de vida. E isso, por si só, já torna essa perseguição ou essa vontade injustificável. Então, as pessoas, por exemplo, no Mundial, no final do Mundial, elas são muito cultas, muito estudadas, elas argumentam muito bem, mas, em geral, essa meta-análise
ou seja, dizer análise do debate, o que deveria prevalecer, como que alguma coisa deveria ser arbitrada, que é algo, por exemplo, que o IPE tem que fazer bastante. Isso não fica claro nem mesmo nesses melhores discursos, nós não temos nem mesmo material, livros, textos, vídeos que deem muitas respostas sobre isso. Então, realmente a gente fica melhor nisso à medida que a gente argumenta e debate, a gente fica mais inteligente, mais habilidoso, mais culto, mas eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, pensar em formas de justificar o seu argumento em comparação com o outro que é categoricamente diferente. Esse é o grande desafio de 2050, eu espero vocês para me ajudar a resolver esse enigma. Valeu!